eu quero que todos nós prestemos bastante atenção nessa matéria aqui, nesse ocorrido, porque a gente tem lições importantes para tirar disso aqui. Vocês já sabem que muitas vezes eu trago causos de alguns casais aí da mídia, porque a gente pode aprender algumas coisas importantes desses causos. E esse caso do Alexandre Correia e da Ana Hickman tem uma coisa interessante aqui para a gente aprender. E vamos lá. Saímos de 6 e fomos para meia dúzia. Exatamente, Denise. Exatamente. Saímos de 6 e fomos para meia dúzia. Mas vamos lá, ó. Alexandre Correia detona a postura de Ana Hickman após derrota judicial para Edu Guedes. Nosso filho é secundário. Mesmo sem citar o nome de Ana Hickman, Alexandre Correia publicou um texto onde claramente detona a ex-mulher. Uma verdade de fachada construída sobre ressentimento, manipulação e conveniência. E aí vamos lá. Eis mais um capítulo da briga judicial entre Ana Hickman e Alexandre Correia. O ex-marido da apresentadora vem se mostrando irritado com os sucessivos processos judiciais que vem sendo envolvido. No mais recente deles, Correia foi condenado a pagar 60 mil para Edu Guedes, atual marido da apresentadora. Interessante pensar de onde ele vai tirar esse dinheiro, já que todo o dinheiro que ele tinha era porque a Ana Hickman trabalhava e ele chupinhava. Mas aí isso é outra coisa. Isso é um problema dele, né? O pai de Alezinho, fruto de seu relacionamento com Ana Hickman, afirmou que seu advogado deve recorrer da decisão judicial de condená-lo por danos morais, frisando que os 500 mil pedidos por Edu Guedes na justiça por danos materiais não foram aceitos. Uma pena. Justiça errou nisso aqui. Vale lembrar que Guedes decidiu processar Alexandre após este afirmar que a então mulher teve um caso extraconjugal com o cozinheiro. Eduardo, você se sentiu prejudicado? Você se sentiu aviltado? Ah, tadinho, eu tô morrendo de dó de você. Eduardo, é sem vergonha, disparou Alexandre na ocasião. Alexandre Correia detona a postura de Ana Hickman. Neste domingo, em sua rede social, Alexandre Correia publicou um texto em que claramente se refere à ex-mulher. Ainda que não tenha citado o nome da apresentadora. Também, né, ó, aqui tá como? Apertadinho, né? Vai citar o nome, vai levar mais um processo, vai ficar com uma dívida tão grande, vai ter que vender o quê para pagar? Na imagem que ilustra a publicação, uma mulher loira e com cara fechada e a frase: eu quero prender o pai do meu filho. Não importa o motivo. Pode ser a pensão, pode ser porque ofendeu alguém. Não interessa, quero vê-lo atrás das grades. Diz o primeiro trecho do texto e continua. Aí a gente não vai precisar ler mais o que ele diz, tá? O continua não me interessa. O que me interessa aqui, gente? Esse eu quero prender o pai do meu filho que ele usa aqui. Por que eu quero falar sobre isso? Porque homens adultos usam muito desse tipo de manipulação para não serem responsabilizados pelo que eles fazem. Então, assim, muitas vezes as mulheres são pressionadas a não ir atrás dos direitos delas, a não ir atrás do direito dos filhos delas, porque, ai, coitado do fulano. E aí muita gente em volta fala isso. Mas você vai acabar com a vida do fulano. Mas o fulano é o pai dos seus filhos. Como que você vai fazer isso com ele? E, gente, mulheres que porventura vão assistir isso aqui, não caiam nessa. Isso é pura manipulação. Quando o cara ofende outras pessoas publicamente, fala mentiras a respeito e ele é responsabilizado por isso, quando ele não paga pensão e ele é responsabilizado por isso, não são os outros que estão fazendo alguma coisa com ele. Ele está simplesmente recebendo as consequências pelos atos dele. Quem fez isso foi ele.
Quem escolheu fazer essas coisas ou deixar de fazer as coisas que são obrigação dele foi ele. Então ele tem que arcar com as consequências das coisas que ele escolheu. Mas aí o cara vem com essa manipulação de que eu sou o pai do filho dela e mesmo assim ela quer me ver atrás das grades. Filho, não faça nada que te coloque atrás das grades, porque você é um homem adulto. Não é mulher que tem que dar conta de marmanjo, gente. Mas isso, infelizmente, ainda é muito comum. É muito comum os caras usarem desse artifício, é muito comum as pessoas em volta, a família dessa mulher, usar desse artifício, pasmem vocês. E é muito comum as mulheres caírem nisso, se sentirem realmente culpadas. Não, ele é o pai do meu filho. Quem tem que pensar nisso é ele. Se o cara tá fazendo coisas e ele não tá pensando nos filhos dele, não é você que tem que pensar. E aí, esse é o tipo de cara que tá sempre fazendo coisas e nunca querendo ser responsável pelo que ele faz. É sempre a culpa dos outros. Sempre a culpa é dos outros. Então ele agride a Ana Hickman e a culpa é dela, porque ela é ressentida. Então ela não pode denunciar, porque ela é ressentida. Então ele não paga a pensão do filho dele. Então ela não pode denunciar isso, porque ela está sendo malvada. Então ele rouba de acordo com a justiça. Ele desvia dinheiro da empresa, ele usa assinatura falsificada e a culpa é dos outros. Ou seja, nada é culpa dele. Ele é o alecrim dourado. Ele ofende os outros. Aí ele é processado por isso. Oh, meu Deus, estão me processando. Como pode? Como são ressentidos? Mas ele pode tudo. Vocês percebem esse jogo de manipulação? E aí, gente, pessoas que são manipuladoras, elas não têm nenhum remorso de usar tudo, não, tá? Homem, principalmente, porque homens são ensinados desde criança a serem egoístas, especialmente com relação a mulheres. Então é tudo sobre eles primeiro. É tudo sobre como vai ser bom para eles. E a mulher que se lasque. E muitas vezes vão usar esse discurso de e o nosso filho? Eu sou pai dos seus filhos. Para manipulação. Não caiam nessa. E não deixem as pessoas ao redor te colocarem nesse lugar da bruxa. Nesse lugar de olha o que você está fazendo com o coitado. Seja o que for, tá, gente? Não deixem. Esse daí não tem conserto, ele não vale nada e definitivamente não supera o término. Pois é claro que ele não supera. Ele tinha a galinha dos ovos de ouro na palma da mão dele. Ele fazia vai, ela ia. Ele fazia volta, ela voltava. Ana Hickman, há anos no mercado, inclusive muito bem cotada no mercado publicitário, muito bem cotada na TV, há anos consecutivos no ar. É claro que ele não supera. Imagina. Imagina. Ter uma Ana Hickman trabalhando para você. Ai, mas eu era empresário, não sei o que, dela é de mais quantos? Só dela que você era empresário. Se você era empresário, se você tem expertise de empresário, vai trabalhar. Cadê os seus outros empresariados? Engraçado, separou dela, a carreira de empresário foi embora junto. O argumento, como é que é? Aí, na hora do Alecrim denunciar a mulher por qualquer coisa, ele não pensa duas vezes. O argumento de a mãe do meu filho nunca surge. Não, nunca. Ele não precisa pensar em ninguém. Na hora de fazer as coisas que ele faz, na hora de postar as coisas que ele posta. Porque quem está publicizando as coisas, quem está tornando tudo público e tornando ainda as coisas mais difíceis para o filho dele, é ele.
né? São duas pessoas com dinheiro, ou no caso, a Ana tem o dinheiro. Isso acontece muito com mulheres pobres que preferem não ir na justiça e pedir dinheiro dos filhos por medo. Sim, com mulheres pobres acontece isso muito mais. Muito mais. Muito mais. Ou de o cara ser violento com ela e com as crianças. E aí, quando ela vai denunciar, as pessoas falam: não faz isso, porque vai acabar com a vida dele. Dane-se a vida da mulher. Dane-se a vida das crianças. Dane-se que o cara tá fazendo é um crime. A gente ainda tem uma sociedade que passa a mão na cabeça de homens. Mesmo quando eles cometem crimes, quando eles são violentos, quando eles não pagam pensão. A mulher que vai atrás dos seus direitos, a mulher que vai atrás de proteção, inclusive, é colocada nesse lugar de ela vai estragar a vida do cara. Não, gente, o que vai estragar a vida do cara é as consequências dos atos dele. Isso é muito sério, muito grave e ainda é muito comum. A gente não pode perpetuar esse tipo de pensamento. E se a gente tiver em algum local, em alguma situação que esse tipo de pensamento esteja sendo circulado, a gente não pode simplesmente ouvir, gente. Tem que intervir. Tem que falar, parou de passar a mão na cabeça desse cara. Seja seu pai, seu tio, seu irmão, seu amigo, seja quem for. A gente tem que parar esse ciclo. Sério. Tem que ser um compromisso nosso, sabe? Porque porque é muito fácil a mulher sair de vilã. E esse tipo de cara vai usar toda a manipulação que ele tiver disponível, sabe? Ele vai querer evocar uma consideração por ele que ele não tem por ninguém. Um cara que não tem consideração por ninguém. Mas ele quer que os outros tenham por ele. Por quê? Porque dane-se os outros, é sobre ele. Sempre sobre ele. Várias mulheres que morrem por feminicídio já têm uma medida protetiva. As mulheres têm medo de processar, né? Sim, Sui. Muito. E muitas vezes elas estão desprotegidas, né? Porque quem está em volta tem esse mesmo pensamento de que ela é o problema, não o cara. Independente do que o cara fez. Ela é o problema. Cara, isso é muito sério, é muito complicado. A gente nunca tá certa, exatamente, Juliana. Nunca. As mulheres nunca estão certas. Até quando elas estão certas, até quando elas são vítimas, ela é a carrasca. Porque, ai, foi um momento, ai, aquelas coisas que a gente já conhece, né?